não é o que parece, é mais, é tudo, e traz consigo em si todo o passado e todo o futuro. Lembrem-se. Mas a conclusão pela existência da vida no embrião e o reconhecimento dele de uma natureza humana não pode significar, pelo menos na minha avaliação, insisto ainda, a solução da questão sobre o julgamento. Ao contrário do que ocorreria a partir da desqualificação ontológica do embrião, a solução, na minha linha de raciocínio, não se extrai in abstracto, de forma automática. Ou seja, não é porque se reconhece a qualidade de vida humana no embrião que se concluirá necessariamente pela procedência ou improcedência da presente ação. É que se deve apurar, em sede constitucional, o alcance da garantia da inviolabilidade do direito à vida e da dignidade da pessoa humana. A doutrina do direito constitucional clássica, que todos nós conhecemos, dá conta de que o direito à vida comporta as duas acepções: o direito de permanecer vivo e o direito à subsistência. De fato, só permanece vivo aquele que o é. Ora, se o embrião como civil é vida, e vida humana, a decorrência lógica é que a Constituição o protege. Não há termos inúteis na Constituição. Estatuída a inviolabilidade do direito à vida, fica claro que o Constituinte dos 80 pretendeu evitar o aviltamento desse direito fundamental. A essa conclusão chegou mestre José Afonso da Silva, em trecho em que diz que vida no texto constitucional, artigo 5º caput, não será considerada apenas no seu sentido biológico, de incessante autoatividade funcional, peculiar à matéria orgânica, mas sua acepção biográfica mais compreensiva, sua riqueza significativa é de difícil apreensão, porque é algo dinâmico, que se transforma incessantemente, sem perder sua própria identidade. É mais um processo, o processo vital, que se instaura com a concepção ou germinação vegetal, transforma-se, progride, mantendo sua identidade até que se mude de qualidade, deixando então de ser vida para ser morte, tudo que interfere em prejuízo deste fluir espontâneo e incessante contraria a vida. É preciso assinalar, por outro lado, que o Pacto de São José da Costa Rica, tratado ao qual aderiu o Brasil e que tem fundamentado diversas decisões desta Suprema Corte, simplesmente garantiu, desde 1969, a proteção da vida desde a concepção, no seu artigo 4º. Uma vez esclarecido que o embrião está protegido pela garantia prevista pela Constituição, há que se determinar em seguida se todo o texto do artigo 5º da Lei 11.105 de 2005 encobre uma violação à vida do embrião e, portanto, a norma constitucional que assegura a inviolabilidade do direito à vida. Vale dizer, há que se verificar concretamente se todas as formas de obtenção de células-tronco embrionárias atentam contra a vida do embrião. Do dispositivo atacado, decorre que a utilização de células-tronco embrionárias humanas é autorizada desde que venham a ser objeto de pesquisa ou meio de terapia, sejam obtidas de embriões humanos que tenham sido produzidos por fertilização in vitro e não tenham sido utilizados no respectivo procedimento, e apresentem quaisquer das seguintes condições: sejam inviáveis, estejam congelados há 3 anos ou mais na data da publicação da lei, 28 de março de 2005, estando congelados na data da publicação da lei, tenham completado 3 anos de congelamento e ainda que haja, em qualquer caso, consentimento dos genitores desses embriões. Assim, todos os embriões enumerados pela lei como fontes de células-tronco embrionárias devem ter sido produzidos por fertilização in vitro e não utilizados no respectivo procedimento. A partir daí, podem ser alternativamente embriões já congelados na data da publicação da lei há mais de 3 anos. B.
embriões já congelados na data da publicação da lei, que tenham completado 3 anos de congelamento. E C, embriões inviáveis. Nenhum embrião congelado após a data de vigor da lei poderá ser objeto de fonte de células-tronco. Os embriões congelados são embriões preteridos para a implantação no útero da paciente. Já foi visto que no procedimento de fertilização in vitro, somente pode ser implantado um máximo de 4 óvulos fecundados, sendo normal haver embriões excedentes que, longe de serem inviáveis, podem ser utilizados em uma nova tentativa de implantação ou para a geração de outro filho, como acontece com relativa frequência. Daí advém que os embriões submetidos a congelamento são embriões com vida, e não é o próprio congelamento que lhes retira tal condição, ainda que existam registros de queda nas taxas de nascimento, como mostram Donadi e outros, que apontam uma queda média de 10 pontos percentuais no índice de implantação após o congelamento. Tampouco lhes retira essa condição o fato de estarem congelados há mais de 3 anos. Há inúmeros registros de nascimentos relacionados a embriões congelados há 5, 8 e até 13 anos. Segundo o artigo de Truman e outros, embriões descongelados representaram 39% de nascimentos com vida, 249 em 639. A sobrevivência após o descongelamento alcançou um índice de 95%, isto é, 2.129 sobre 2.247. Sendo assim, conclui-se que os embriões congelados a que se refere o inciso 2º do artigo 5º da Lei 11.105 são embriões com vida. O método de extração de células-tronco embrionárias que acarrete sua destruição violará, na minha compreensão, o direito à vida de que cuida o caput do artigo 5º da Constituição da República, no ponto exato em que autoriza, pelo menos na minha perspectiva, a lei é inconstitucional. É preciso considerar, portanto, que a fertilização in vitro é realizada, já se disse, com o objetivo da geração de uma vida. Não foi destinada à pesquisa científica pura ou terapêutica. É claro que o argumento utilitarista valoriza o eventual descarte, o jogar fora dos embriões fertilizados in vitro e não utilizados pelos genitores. Assim, se estes não pretendem mais utilizar a fecundação que procuraram, então podem autorizar que sejam utilizados para pesquisa. O argumento é poderoso em 2 frentes. A primeira diz com a mobilização de pessoas portadoras de patologias para as quais se promete a cura. A segunda diz com a inutilidade de manter-se o congelamento indefinidamente. Quanto à primeira fonte, com todo o maior respeito, não me parece correta. E assim é pelo simples fato de não ser possível prometer cura quando ainda não se tem dados científicos disponíveis que autorizem essa conclusão. O processo é longo e isso deve ser reconhecido, mesmo para as pesquisas com células-tronco adultas. Por outro lado, é preciso compreender e acolher as angústias das pessoas que padecem de patologias alcançadas pelo descortinar das pesquisas, tanto com células-tronco embrionárias quanto com células-tronco adultas. A esperança é viva e devemos tudo fazer para torná-la realidade. De fato, essa é a razão pela qual afirmei antes e reafirmo agora que não se está pretendendo enxergar solução que não seja aquela capaz de tornar real a esperança, sem trazer para a prática a teoria de abrir o dom da vida pelo pensar e agir do homem, preservando-se esse mesmo dom para os que vão nascer. É assim o mais belo encontro entre o que é e o que está sendo. E por isso mesmo
é que merece destacado que no Brasil, ainda este ano, existe forte possibilidade de o sistema público de saúde oferecer tratamento oriundo dessas células-tronco adultas para portadores de algumas patologias, como a cardiomiopatia dilatada, a cardiopatia chagásica, a cardiopatia isquêmica e o infarto agudo do miocárdio. Esse objetivo consta do estudo multicêntrico randomizado de terapia celular em cardiopatias, um dos maiores estudos do mundo, envolvendo a avaliação da eficácia do implante autólogo de células-tronco de medula óssea e que já se encontra em sua fase final, previstas para o segundo semestre deste ano, a análise e divulgação dos resultados. Quando a segunda frente, não é o fato de existir o congelamento que alivia a questão de modo a simplificá-la ao ponto de afirmar que se o que foi fecundado não for usado para gerar uma vida, então deixe isso para a manipulação dos cientistas. Ora, nenhum de nós pode ter o poder de manipular ao seu talante o que foi fecundado para ser vida. É como se nós dessemos aos cientistas desse ramo uma carta branca para fazer da genética um campo aberto para a sua curiosidade científica. É claro que devemos estimular o conhecimento de como uma célula-tronco embrionária se transforma em um tecido do fígado, e outra no pâncreas, e outra no pulmão. Mas é imperativo que isso seja feito com apropriado controle, sem causar a morte do que é vida. Esse domínio da ciência deve também considerar a ética e a filosofia, ciências que são inerentes à existência do homem e ao equilíbrio da humanidade. Creio que a razão nos autoriza a afirmar, respeitando com a mesma dignidade que todos os contrários devem exigir uns dos outros, que assim deve ser feito. E ainda assim é, porque este é um campo em que não há certezas. Tantas são as interrogações que nos invadem a cada passo adiante. Não merecem consideração, portanto, os argumentos utilitaristas que se assentam no aproveitamento de embriões fertilizados in vitro e que serão descartados. E desse modo entendo, pela simples razão de que não há de se sacrificar o meio para privilegiar o fim. Todas as vezes que a humanidade fica cega na busca de resultados, ela resvala para a deformidade. Isso precisa ser repelido. O princípio da ponderação entre meio e fim resulta sempre na afirmação de que os fins não justificam os meios. Por isso é que devemos retornar à questão jurídica que estamos examinando. Simplificar a solução pela justificativa utilitarista é criar para a humanidade opções que esmagam a dignidade da pessoa humana. Se pelo bem praticamos o mal, se para salvar uma vida negamos outra, ficamos sem salvação, ficará o homem, que estará aguardando a sua vez de também ser sacrificado. Os cientistas, sejam os da área médica, sejam os da área biológica, sejam os da área jurídica, não podem, diante dos seus compromissos com o futuro da humanidade, cair no abismo do utilitarismo. As opções que fazemos no único científico não serão exitosas pelos resultados que alcançarmos, se esses resultados ferirem valores éticos que não são contingentes. Para viver com esses valores, será necessário muitas vezes morrer por eles. Assim, para ser dignos da vida, devemos valorizar a vida. Essa valorização da vida é que nos torna responsáveis para abraçar aqueles que esperam renascer para a plenitude com a cura das suas patologias. E essa responsabilidade é que nos faz encontrar a saúde sem sacrificar a vida. E a ciência, em todos os seus níveis, deverá construir esse caminho na melhor expectativa de fazer o bem a partir do bem
e não a partir do mal. Esse caminho já está aberto. A própria ciência apresenta método alternativo de extração de células-tronco de embriões com vida que não resulta necessariamente em sua destruição. Consequentemente, não viola o direito fundamental à vida. Trata-se da extração de uma única ou, no máximo, 2 células, blastômeros, de um embrião com 8 células através de uma punção celular. Essa extração é realizada rotineiramente no processo de fertilização in vitro para possibilitar o diagnóstico pré-implantação, que investiga, através de uma célula do embrião, se ele é portador de alguma anomalia genética. Nesse procedimento, se o diagnóstico é negativo, o embrião é implantado e pode renascer, como tem ocorrido ordinariamente, com vida e com saúde. Isso é o que revelam as conclusões da Sociedade Europeia para a Reprodução Humana e Embriologia, ao dar conta de que o diagnóstico pré-implantação não acarreta mais riscos do que o processo de fertilização in vitro por meio da injeção intracitoplasmática. Já se levantou grande objeção a essa técnica de extração de células-tronco baseada na totipotência, que geralmente se reconhecia nas primeiras células do embrião. Nesse sentido, por ter a capacidade de gerar um indivíduo completo, o blastômero extraído seria um verdadeiro embrião, pelo que seu uso para gerar uma linhagem de células-tronco atentaria contra a sua vida da mesma maneira que o método Pradão na frase de blastocisto. Essa objeção, contudo, a meu sentir, está superada. É que a pesquisa realizada pela doutora Magdalena Zernicke-Götz identificou as 2 primeiras células do embrião através de coloração e constatou que cada uma gerava um tipo diverso de tecido, permitindo a conclusão que, mesmo nessa fase, já há uma nítida especialização de células, não podendo ser reconhecida a totipotência senão no zigoto. Diga-se que a possibilidade de extração de uma única ou 2 células-tronco de embrião sem destruí-lo já constava de estudos de 2005, como informam os cientistas Eric Scott Sills, Tatsuki Takeuchi, Noriko Tanaka, Ken Neri e Gianpiero Palermo. E a geração de células-tronco, a partir dessa fonte, foi confirmada pelos trabalhos de Strelchenko, Klimanskaya e Robert Lanza. Lanza, por exemplo, mostra que a eficiência desse método é comparável àquela do método que envolve a destruição do embrião, 20% dos embriões dando origem a linhagens, bem como que as características das linhagens obtidas em nada se diferenciam daquelas obtidas da massa celular interior do blastocisto, tendo as 3 camadas germinais sido identificadas. Um levantamento feito por iniciativa da autoridade inglesa responsável pela regulamentação das pesquisas com embriões dá conta de que a equipe de Robert Lanza obteve 5 linhagens de células-tronco embrionárias humanas ao mesmo tempo